Estamos chegando para mais um Cafeína e hoje é dia de falar de um dilema que envolve custo de vida. O que significa que estamos falando de inflação, que por sua vez aponta para como os governos tendem a movimentar suas respectivas taxas de juros. Salve pessoal, Sammy Boy. Olha, a inflação alta requer também juros altos para segurar as rédeas desse galope. Mas e quando diferentes países têm inflações parecidas e taxas de juros bem desiguais? Traduzindo, por que os juros no Brasil são maiores do que nos Estados Unidos se a inflação entre os dois atualmente é semelhante? A inflação brasileira está bem próxima da inflação americana. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulou alta de 4,18% nos 12 meses finalizados em abril, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, conhecido como CPI, avançou 4,9% no mesmo período. Mesmo diante de indicadores quase iguais, os dois países carregam um juro real, que é a taxa de juros, menos a inflação, bem diferente. Um levantamento feito pela Infinity Asset, em parceria com a Moneyou, aponta que em uma lista com 40 países, a taxa de juros real brasileira, descontando a inflação esperada para os próximos 12 meses, é a maior da lista, com 6,94% ao ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, o juro real é de 0,36% na mesma base de comparação. Na Índia, onde a dinâmica econômica é bem mais próxima da do Brasil, o juro real estava negativo em 0,1%, enquanto no Chile estava positivo em 4,92%. Só que aproximadamente 8 em cada 10 brasileiros acreditam que a taxa de juros contribui para o aumento do custo de vida no país. O dado foi obtido por meio da pesquisa Monitor Global da Inflação, feita pela Ipsos. Das 29 nações que integram o levantamento, o Brasil ocupa a 6ª posição entre os países mais preocupados com a taxa de juros. Apenas Coreia do Sul, África do Sul, Austrália, Suécia e Singapura exibem porcentagens maiores. E os brasileiros da pesquisa apontaram entender que o aumento do custo de vida se deve tanto ao atual estado da economia global, à invasão da Rússia na Ucrânia, à pandemia e, claro, às políticas adotadas pelo governo federal no Brasil. Olhando do ponto de vista financeiro, menos de 10% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, acreditam estar em uma situação financeira confortável. E se a taxa de juros é o principal instrumento de política monetária utilizado por bancos centrais para controlar os preços, o que explica juros diferentes para uma inflação praticamente igual entre países? Primeiro, temos que entender que os Estados Unidos e o Brasil têm economias com características diferentes. E, obviamente, isso impacta as taxas de juros aplicadas pelos bancos centrais. Ao definir a taxa básica de juros de um país, o Banco Central avalia muito mais do que a alta dos preços na economia. É que a percepção de risco também faz parte dessa análise. A definição da taxa de juro está ligada ao rating soberano, que é a nota de crédito de um país. Isso é o carimbo que as agências de classificação de risco dão para esse ou para aquele país e até empresas, e que leva em conta, entre outros aspectos, a capacidade de pagamento das dívidas. Para efeito de comparação, enquanto os Estados Unidos têm o chamado grau de investimento, que é um selo de bom pagador emitido por essas agências, o Brasil está no nível considerado especulativo, ou seja, há indícios que o Brasil oferece um risco de não honrar com seus compromissos. Não é à toa, Doni, que a taxa dos dois países difere. A correlação é a mesma entre alguém que é mal pagador ou tem um histórico de vida financeira complicado com outra pessoa que sempre honrou os compromissos. É claro que se ambos forem pedir dinheiro emprestado, isso vai ser colocado numa balança. Hoje a taxa de juros nos Estados Unidos está num intervalo entre 5% e 5,25%. Já no Brasil a gente está há um certo tempo nos 13,75% ao ano, o que diz bastante sobre o nosso país. Na prática, quanto maior a possibilidade de um calote de um país, maior o retorno exigido pelos investidores e mais austera, portanto, vai ser a postura da autoridade monetária. E no caso do Brasil, ter taxas atrativas é praticamente uma questão de sobrevivência. O governo brasileiro
depende do capital estrangeiro para se financiar, para financiar a dívida pública. E isso se deve, inclusive, pela própria característica da sociedade brasileira, que não costuma poupar muito. Posso citar o Otto Nogami, professor do INSPER, que fala sobre isso. Se sobra pouco dinheiro para investir, o próprio governo e as empresas têm dificuldades para acessar recursos de terceiros e, consequentemente, investir em novos projetos que estimulam o crescimento econômico e a produção no país. Agora, se a gente comparar economias com dinâmicas mais parecidas com a brasileira, como é o caso da Índia, citando mais uma vez, o país asiático tem um cenário bem mais favorável, com a taxa de crescimento forte e que promove investimentos. Já outro ponto que impacta diretamente a capacidade de pagamento da dívida e, consequentemente, no nível de juros que o país precisa ter é a saúde fiscal. O Brasil sempre precisou ter um nível de juro real alto justamente por conta da saúde ruim de suas contas públicas e de sua capacidade de pagamento. Por isso, muitos especialistas defendem que a aprovação do arcabouço fiscal, em todos os trâmites, é fundamental para a redução de juros no país. O governo é o segundo maior consumidor da economia, já que os seus gastos são muito elevados. E por isso precisa agir com mais controle nessas despesas. Isso também muda dependendo da gestão. A atual, por exemplo, tem um DNA de aumento muito forte nas despesas. E isso desde o primeiro momento. Por exemplo, ao praticamente dobrar o número de ministérios. Para tentar fazer alguma frente à gastança, o que está sendo feito? Aumentar tudo que é possível a tributação, os impostos. E isso está associado ao tal novo arcabouço, mas que está cheio de furos e longe de ser uma solução robusta, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o ponto da discussão, mas acho que vale destacar que sem um ajuste fiscal adequado, com o controle da dívida pública, com racionalização das despesas, fica muito complexo promover uma queda saudável e sustentável nos juros. Por mais que se esperneie e ofenda, não tem como o BC, de forma responsável, fazer milagre e reduzir muito as taxas em uma conjuntura, digamos assim, irresponsável. O presidente do Banco Central vem sendo massacrado por conta de manter a Selic alta. Mas uma coisa é fato, o remédio amargo vem surtindo efeito e a nossa inflação vem caindo, o que é bom. Basta olharmos no retrovisor. O IGPM teve deflação de 1,8%, isso só em maio, o que nos aponta para um impacto também em outros índices, além de, obviamente, do IPCA. Dito isso, é importante entendermos o grau de risco que nosso país tem quando comparado com outros países, principalmente desenvolvidos, para ver se estamos comparando maçãs com maçãs. Enfim, apesar dessa nossa divagação no final, eu acho que o programa é interessante para tentar entender um pouco melhor essa dinâmica na hora dos bancos centrais ou do Copom, no caso do Brasil, fixarem as suas taxas de juros e também as diferenças que podem existir entre taxas de países, ainda que as suas inflações sejam temporariamente similares. Curtiu? Olha, eu espero que você tenha gostado desse assunto, desse programa, desta humilde condução nossa aqui. Se gostou, deixe aí o seu like, seu comentário e espera mais um pouquinho, porque temos agora o Giro de Notícias. Luiz Barsi Filho, conhecido por ser o maior investidor pessoa física da B3, aumentou sua participação acionária na AES Brasil. Agora a Barsi detém 5% do total das ações emitidas pela geradora de energia. A operação visa exclusivamente o investimento de médio e longo prazo na companhia, segundo o mega investidor. As reservas de ouro feitas por bancos centrais cresceram 176% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com especialistas consultados pelo Invest News, o movimento acontece impulsionado pelo cenário global de instabilidade, juros e inflação elevada e incertezas geopolíticas. A caderneta de poupança está no seu 5º mês seguido de resgates. Dados do Banco Central referente a maio indicam que as retiradas superam os depósitos em 11,7 bilhões de reais. Em abril, o resgate líquido tinha sido de 6,2 bilhões de reais. É isso, Sammy Boy. Muito obrigado, pessoal. Você que nos acompanhou, valeu mesmo. Bons investimentos e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.